Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Continuamos aí refletindo sobre o capítulo 5 de Mateus, hoje os versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. A grande crítica dos, entre aspas, eles que se consideravam assim, Jesus não, dos inimigos de Jesus, ou seja, dos mestres da lei, dos fariseus, que a todo momento tentavam a Jesus através de alguma colocação para tentar pegá-lo em alguma contradição, era de que Jesus, através do seu ensinamento, era um perigo contra a fé do povo. Ele queria, na visão dos fariseus e dos mestres da lei, deturpar a lei, abolir a lei, fazer com que as pessoas descumprissem a lei. E Jesus deixa muito claro que esse não é o objetivo dele. Na verdade, o que ele quer é realmente o cumprimento da lei, na sua completude, ou seja, na sua totalidade. A lei foi multifacetada, ela foi separada, ela foi engessada, poderíamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Por exemplo, a lei de sábado. Não poderia dar mais do que 39 passos no dia de sábado. Isso era um engessamento completo. O objetivo da lei, na sua originalidade, era impedir que as pessoas trabalhassem no sábado, mas não impedi-las de fazer qualquer tipo de ação no dia de sábado, inclusive nas suas casas, nas suas residências. E o que aconteceu? Foi uma deturpação da lei. Então Jesus ele dava uma visão mais ampla. Lembremos, isso já caiu num domingo do tempo comum, quando Jesus faz uma reflexão no próprio Evangelho de Mateus, do Decálogo. Tendes ouvido o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele dá uma visão complementar, uma visão mais ampla, não uma visão irrestrita daquele mandamento. Então Jesus deixa bem claro, e é interessante porque isso aqui é uma característica do Evangelho de Mateus, tá? O Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito para judeus que se converteram ao cristianismo, que ficaram conhecidos na antiguidade, nos princípios, nos primórdios da igreja, como os judeus cristãos. Eram judeus que viram em Jesus o cumprimento das promessas feitas pelos profetas, pelas profecias, proferidas por eles, e que aderiram ao projeto de Jesus, porque viram que ele era o cumprimento daquilo que os profetas tinham anunciado. Então eles se convertem ao cristianismo. Então o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para judeus, por isso que Jesus é apresentado como o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés, Jesus é um judeu autêntico, e é uma característica do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas ele já é mais escrito para pagãos. Então o que acontece? Ele é um evangelho voltado mais para aqueles que não entraram em contato com a mensagem dos judeus. Portanto, são características próprias desses evangelhos. Tá? Então aqui Jesus deixa bem claro, eu não vim revogar a lei, eu não vim destruir a lei, eu não vim acabar com a lei, de modo nenhum. O que eu vim fazer é que vocês compreendam que há uma interpretação mais global da lei, entendeu? Então vocês não podem me acusar disso. Então é ter a compreensão de que a lei deve ser aplicada, mas ela deve entender um contexto. Tá? Nós não podemos correr o risco de simplesmente aplicar a lei e muitas vezes levar os nossos irmãos a uma situação que os afaste de Deus. Devemos sempre nos pautar pela caridade. Eu lembro, encerro, do último cânone do Código de Direito Canônico.
essas leis sejam aplicadas, entretanto, todas essas leis, escritas sejam aplicadas, entretanto, que não se deixe de lado a caridade. A lei existe com um propósito, entretanto, ela deve sempre ser aplicada com caridade. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!